Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos finalizar toda a nossa série sobre integrais, contando a sua quarta parte, que é justamente a integração por partes, que é um procedimento muito específico do cálculo de integrais. Para você poder assistir esse vídeo, é importante que você saiba bem a derivada regra da cadeia, a integração normal, a integração por substituição, porque tudo isso vai aparecer dentro da integração por partes. Se você quer clarear suas ideias sobre cálculo de integrais, não deixe de assistir todos os nossos vídeos. Roda a vinheta! Nós vamos resolver agora uma integral usando a técnica da integração por partes. Então vamos lembrar quando que a gente vai estar preocupado com isso. Quando eu tiver um problema em que eu tenho uma função vezes outra função. Se fosse e de 2x mais 3x, não teria problema. Integro separadamente. Mas apareceu uma multiplicação, pode ter certeza, integração por partes. Repare aqui. X quadrado vezes log é uma multiplicação de funções, integração por partes, ou seja, quando você tem duas funções matemáticas, ou três ou mais, sendo multiplicadas, eu tenho que resolver utilizando a técnica da integração por partes. Essa técnica é relativamente simples, desde que você lembre desta regra geral. A integral de u dv é u vezes v menos integral de v du, tá ok? É uma regra para te auxiliar na integração. Para isso, precisa do seguinte, você tem um problema que quer ser resolvido. Você vai ter que pegar essa sua integral e dividir em duas partes, chamar uma parte de u e a outra parte de dv. Então, o u dv são cada uma dessas integrais aqui, em que uma parte eu vou chamar de u e a outra parte eu vou chamar de dv. Aí entra o primeiro critério, em que você não pode errar qual é a parte que eu vou chamar de u, qual é a parte que eu vou chamar de dv. É que nem aqui, eu vou chamar de u o x quadrado ou eu vou chamar de u o log de x? É essa primeira dúvida que você tem que já superar. Então, toda vez que você tiver uma multiplicação, você tem que ter a certeza do seguinte, quem eu vou chamar de u, quem eu vou chamar de dv. E para isso existe uma regra, tá ok? Foi estabelecida uma regra de prioridade para quem será o u. A regra a gente costuma chamar ela do Lipit. Funções logarítmicas, log, ln, que são funções logarítmicas. A inversa trigonométrica, quando aparece arco tangente, arco seno, arco cosseno, isso a gente chama de funções da inversa trigonométrica. Potências de x, x ao quadrado, x elevado a meio, qualquer coisa que seja x elevado a uma certa potência. Trigonometria, funções seno e cosseno. Exponencial, e elevado a x, e elevado a 2x ou qualquer tipo de coisa. O que essa regra me fala? Essa regra me ajuda a determinar quem eu vou chamar de u. É uma regra de prioridade. Se eu tiver log e inversa, o log vai ser o u. Se eu tiver inversa e potência, o u vai ser o inversa. Se eu tiver potência e trigonometria, potência vai ser o u. O u seguirá esta ordem de prioridade. Então, olha só, eu tenho x quadrado vezes log. Seguindo a regra do Lipit, log está antes do p. Então, quem estiver antes tem a prioridade para ser chamado de u. Então, eu não tenho dúvida que neste problema, o u será o log de x. Por quê? Porque na regra do Lipit, ele tem prioridade sobre o x. Portanto, o que sobrou vai ser o que eu vou chamar de dv. Isto é o u e isto é o dv. Então eu sempre vou arrumar escrevendo na ordem que eu encontro aqui os termos. O dv. É isso que quer dizer o primeiro passo. Você tem que pegar a sua integral e dividir em duas partes. Uma parte chamando de u e uma parte chamando de dv. Eu tenho essa situação aqui. Eu tenho esta função e esta função. Quem vem primeiro, potência ou trigonometria? Tá ok?
Potência está antes de trigonometria, portanto, potência tem prioridade para ser chamado de U. Neste caso aqui, eu vou chamar isso de U. Portanto, todo esse termo aqui será chamado de dV. Eu tenho essa situação. Eu tenho exponencial e tenho cosseno. Olhando aqui, cosseno, que é trigonometria, está antes de exponencial. Portanto, cosseno tem prioridade para ser chamado de U. Tá ok? Então você olha essa sequência, que é a sequência do Lipit. Quem estiver antes tem a prioridade para ser chamado de U. Portanto, aqui, o cosseno de 3x que será o U. Então, eu vou escrever assim, ó. Isto é U, isto é dV. Repare, você tem que pegar o seu problema e chamar uma parte de U e uma parte de dV. E assim sucessivamente. Eu tenho essa situação. Função logarítmica, logaritmo neperiano, o ln é logaritmo neperiano, tem prioridade sobre função trigonometria. Portanto, o U é aqui. Este será o U, tudo isso aqui será o dV. Eu tenho esta situação, potência e exponencial. Potência vem antes de exponencial pela regra do Lipit. Portanto, isto é U. Então vai ficar U dV. Professor, e se eu chamar ao contrário? Isto de U e esta parte de dV. Muitas vezes você não consegue resolver. Algumas situações muito particulares pode até conseguir, mas na maioria das vezes você não consegue resolver o problema. Se você chamar errado, quem é o termo que eu vou chamar de U? Tá bom? Então, primeira coisa, tem multiplicação? Você sabe que é integração por partes. Quem eu vou chamar de U? Regra do Lipit. A prioridade é quem está acima. Vamos resolver este problema aqui. Então, para este problema, a gente sabe que tem exponencial junto com potência, não há dúvida que isto aqui será chamado de U. Então, eu vou reescrever a minha integral para não dar confusão. Tá ok? Estou reescrevendo para ter certeza que isto é U e isto é dV. Então, com isso, eu consigo aplicar agora esta regra. É isso que eu quero dizer. U dV. U dV. A regra fala U, então é o próprio termo. U é 3x. Tá ok? Estou pegando o termo aqui. V. Então, primeiro cálculo que você tem que fazer. O que você sabe é que dV é igual a E de 2x dx. Tá ok? dV é E de 2x dx. Eu quero saber quem é V. Para isso, eu preciso integrar ambos os lados, porque a integral de dV vai me dar como resposta V. A gente viu isso nos nossos vídeos, tá ok? Portanto, eu integro este lado e vou integrar este lado. Cuidado! E de 2x é uma integral por substituição. Você tem que ir lá no canto e resolver essa integral por substituição, como a gente viu no vídeo passado. Ao resolver esta integral, vai dar E de 2x sobre 2. Não precisa escrever mais constantes. Esses problemas a gente vai deixar para, no final de tudo, escrever mais constante. Então eu já sei que V é E de 2x sobre 2. Então olha só, U, 3x. Quem é V? Que é a integral deste termo. E de 2x sobre 2. Menos a integral V, que nós acabamos de calcular. E de 2x sobre 2. Vezes du. Repare, isto é U. Preciso calcular du. Se eu tenho U, eu sempre consigo calcular o du. Então você vai ter que vir aqui no canto e fazer uma segunda conta. Ora, se U é 3x, derive o U da mesma forma que a gente fez na integral por substituição. Derive esse termo, 3. Eu estou querendo saber quem é du. Aqui está du dividido por dx. Vou fazer fração igual a fração e uma multiplicação em cruz. Passar o dx para lá. Portanto, du é 3dx.
tá ok? du é igual a 3dx. Eu vou substituir isso daqui por 3dx. Então, quando você define quem é o seu u e quem é o seu dv, pode ter certeza, o termo que você chamou de dv, você vai ter que integrar para descobrir quem é v, que vai aparecer aqui. O termo que você chamou de u, você sempre vai derivar para descobrir quem é du. E aí agora a gente continua resolvendo esse problema. Repare que esse termo está pronto, não tem o que mexer. Não tem integral, os termos já estão aqui. Aqui eu preciso resolver esta integral. Vou resolver como a gente resolveu as integrais passadas. Só que é uma integral por substituição. Então repare que a integração por partes é uma técnica mais ampla que dentro você tem que encaixar derivadas, você tem que encaixar integrais, né? Integrais por substituições, muitas vezes. Então, ao resolver esta integral, fazendo o procedimento da integral por substituição, vai me dar como resposta, separa as constantes, 3/2, integra e de 2x, vai me dar como resposta e de 2x sobre 2 novamente. E agora eu posso encaixar aqui mais uma constante, porque é o final do meu exercício. Vou apenas arrumar este termo aqui, tá ok? 3x e de 2x sobre 2. Posso fazer esta multiplicação, menos 3e de 2x sobre 4, mais constante. Então, isto aqui é a resposta desta integral. Esta integral tem como primitiva, né? Esta função matemática tem como função primitiva isso daqui. Eu posso juntar esses termos porque tem e de 2x e e de 2x? Não, não pode, porque aqui tem x e de 2x e aqui só é e de 2x. Eu só posso juntar, somar ou subtrair coisas que são rigorosamente a mesma coisa. Então, esses termos não podem ser juntados. Se este problema fosse uma integral definida, porque esta aqui é uma integral indefinida. Vamos supor que aqui fosse um intervalo indo de 3 até 5. Como que ficaria isso? Ora, você resolveria da mesma forma, só que neste final você ia incluir o intervalo de integração de 3 até 5, em que você ia obter duas respostas. Valor disto, pega a sua calculadora, para x valendo 5, menos valor disto para x valendo 3, que você coloca cada valor aqui, resolve e tantas unidades de área. Portanto, se tiver integral definida, você resolve da mesma forma e ao final você calcula o valor da área. Para a integral indefinida, você não precisa calcular o valor da área, porque não foi dado o intervalo de integração, e você finaliza escrevendo apenas mais constante. Tá bom? Vamos resolver um segundo exercício? Vamos resolver então mais um exercício usando a técnica da integração por partes. Quando eu olho uma integral e vejo que eu tenho uma multiplicação entre dois termos, eu não tenho dúvida, integração por partes. Primeira coisa então, sabemos que temos que usar esta regra. Preciso definir quem é u, preciso definir quem é dv. Sempre para isso, eu vou usar a regra do Lipit. Esta sequência tem prioridade para quem será chamado de u. Neste caso aqui, eu tenho potência de x e função trigonométrica. Potência de x, função trigonométrica. Isto aqui é inversa trigonométrica, arco, seno, arco, tangente. Apareceu seno, cosseno, tangente, é trigonométrica. Portanto, potência está antes de trigonométrica. Então, o x que será chamado de u. Se isto é o u, esta parte que sobra é o dv. Então, assim como a gente viu no exercício passado, sempre começa assim. Você precisa determinar quem é o u, todo o resto que sobrar será o dv. Aí eu começo a aplicar esta regra. U, repito o termo, vezes v, só que eu não tenho v, eu tenho dv.
Então eu vou vir no cantinho aqui e vou resolver isso aqui. Ok? O dv sempre será o termo que vai ter o dx, pode ter certeza disso. Se eu tenho dv igual a isto, a gente vai fazer sempre uma integração. Ao integrar dv, eu vou obter v. Ao integrar isso daqui, repare, se fosse cosseno de x, aplica direto a regra. Cosseno de 3x, integral por substituição, tem que chamar de u, tem que calcular o dx, como a gente fez no vídeo passado. Resolvendo isso daqui, eu vou obter seno de 3x sobre 3. Portanto, v é seno de 3x sobre 3. Da onde surgiu esse 3? Integral por substituição. Tem que olhar lá como é que a gente fez isso. Então, u está aqui, vezes v. Agora eu calculei v. Seno de 3x sobre 3. Menos. Repare que você vai sempre aplicar esta regra aqui. Integral de v. Seno de 3x sobre 3 vezes du. O que eu sei é quem é u. X quadrado. Como eu sei quem é u, eu posso sempre calcular quem é o du. Para isso, sempre o mesmo procedimento. Derivo u. Du dx. Pessoal, isso é notação de derivada. Falar dy dx é a mesma coisa que falar derivada de y. Du dx é a mesma coisa que derivada de u. Se eu derivei aqui, eu derivo aqui. 2x. Fração, fração. Dx passa multiplicando. Du é 2x dx. Então, repare que o meu du é 2x dx. Aqui eu tenho uma nova integral para ser resolvida. Só que essa eu não consigo resolver direto. Se fosse isso aqui, seno de 3x dx, já poderia resolver. Integral por substituição. Mas apareceu um x novamente. Professor, mas se aparecer um x novamente, tem que ser integração por partes. Porque eu tenho seno vezes x. Esse 2 e esse 3 não tem problema, são constantes. Aqui então, eu tenho que resolver este problema. Eu tenho que resolver esta integral por partes, porque apareceu novamente. Repare que esta integral é um pouco mais simples do que essa, porque aqui eu tinha x ao quadrado. Agora eu tenho só x, facilitou um pouco, mas significa que eu ainda tenho que aplicar novamente a integração por partes. Ou seja, estava aplicando integração por partes e terei que aplicar novamente, dentro de uma integração por partes, outra integração por partes. Repare só, eu vou pegar apenas este trecho aqui, tá ok? Então eu vou vir resolver aqui embaixo apenas esse trecho aqui, a integral, e já vou arrumar isso aqui. Porque se isso é uma integral por partes, quem será o u? Este trecho ou este trecho? Professor, potência vem antes de trigonometria. Portanto, aqui, isto será u, isto será dv. Então, vou escrever já na ordem correta. 2x vezes seno de 3x sobre 3 dx. Só inverti os termos. Estou resolvendo apenas este pedaço. Aqui estou chamando de u e tudo isso aqui estou chamando de dv. Como se fosse um novo problema separado para a gente resolver. E vou aplicar novamente este procedimento. Quando eu terminar esta resolução, eu vou pegar esta resposta e colocar aqui no lugar desta. É isso que a gente vai fazer. Aplicando integração por partes para este problema. U, 2x, vezes v. Eu sei que tudo isso é dv. Então, eu vou vir aqui para esse canto e vou resolver isso aqui. dv é seno de 3x sobre 3 dx. É isso aqui. Portanto, tenho que resolver esta integral. Uma integral novamente por substituição. Isso não é uma integração por partes, porque eu tenho só seno de 3x, né? Não está multiplicando nenhum outro termo.
Ao resolver isso daqui, usando os procedimentos de integral por substituição, vou chamar o u de 3x. Depois eu vou calcular o dx, fazer as substituições, usar estas regras. Eu tenho como resposta disso daqui, fica para você tirar a prova matemática disso, que vai dar menos cosseno de 3x sobre 9, tá ok? Então, apliquei o procedimento de integral por substituição, resolvi isso daqui e cheguei nessa resposta. V é igual a isso daqui. Então, eu tenho esta integral. U vezes V, que foi obtido a partir daqui, menos cosseno de 3x sobre 9, em que eu estou multiplicando, tá? Poderia botar um parênteses aqui, mas depois, só para não congestionar, vou deixar só assim. Mas é um vezes, não é 2x menos. É 2x vezes menos cosseno. Então, U vezes V, menos a integral de V, este cara aqui, menos cosseno de 3x sobre 9, vezes du. Quem é du? Bom, u eu sei. É 2x. Mesmo procedimento. Se eu sei quem é u, du dx, derivo u, derivo 2x. A resposta dá 2. Multiplicação em cruz. Eu vou obter que du é igual a 2dx. Lembre-se que na integral por substituição, você tem que isolar o dx. Na integral por substituição, quando você começa a fazer esse procedimento, né, para resolver aqui, no final você tem que deixar dx sozinho, você se livra desse 2. Mas neste trecho da integração por partes, eu quero saber quem é du e não quem é dx. Portanto, eu tenho que deixar o du sozinho. Du é igual a 2dx. Portanto, menos a integral de v vezes du, que vai ser 2dx. Aí você tem que resolver esta integral aqui, tá ok? Isto aqui é uma integração que terá que ser resolvida. Essa integral é fácil de ser resolvida? Sim, é fácil. Por quê? Número, ao invés de x tem 3x, integral por substituição. Eu sei que eu sou capaz de separar todos os termos e aplicar a integral por substituição. Portanto, quando você vai e resolve esta integral aqui, eu vou apagar aqui e colocar a resposta dessa integral. Então lembre-se, menos 2 sobre 9 é constante. Eu vou separar. Menos 2 nonos. Menos 2 nonos. E eu tinha cosseno de 3x. Ao integrar cosseno de 3x, vai me dar, pela integral por substituição, vai me dar novamente seno de 3x sobre 3. Arrumando isso aqui, menos com menos, vai dar mais. 9 vezes 3, 27. Portanto, resolvendo aquela integral, a resposta é isso aqui. Só que eu tinha menos a integral, que é esse sinal de menos. Isso aqui vai ficar, então, mais 9 vezes 3, 27. Seno de 3x. Então, entendam bem, o que a gente resolveu aqui foi a integral de menos integral de v vezes du, que estava isso aqui, que deu isso daqui. Qualquer coisa você volta no vídeo e olha o passo a passo aí. Tente fazer você sozinho a integral de cosseno de 3x, tá ok? Para ver que vai dar seno de 3x sobre 3. Moral da história. Este quadrado que eu resolvi aqui é esta solução aqui.
Repare, este quadrado é isto aqui. Então, se isto é a solução, eu vou colocar aqui. Cuidado que tem um sinal de menos. Portanto, vai ficar. Agora, voltando para essa situação original. Esse termo é o mesmo desde o início. Menos. Vou abrir um parênteses, porque neste lugar eu vou encaixar esses dois termos. Menos vezes 2. Menos 2x. Já estou arrumando os termos aqui, hein? Cosseno de 3x sobre 9. Mais 2. Tanto faz escrever assim ou escrever assim. E você coloca aqui no final a constante. Tá ok? Mas eu tenho um parênteses. Vamos tirar este parênteses. Lembra? Aqui é menos 1 que vai fazer essas duas multiplicações. Ao tirar o parênteses, o que nós vamos fazer? Menos 1 vezes menos 2. Resposta, mais 2. Menos 1 vezes este mais 2. Vai dar menos 2. Com isso eu tiro esse parênteses. E isto tudo é a solução desta integral. Repare que aqui eu tive que aplicar duas vezes a integração por partes. Porque ao aplicar a primeira integração por partes, apareceu uma outra integral que novamente exigia ser resolvida por integração por partes. Porque eu tinha x e tinha seno de x. Lembre-se, esses números você não deve se preocupar com eles. O importante é que é x e seno de x. Então eu tive que pegar ele, ajeitar e aplicar novamente a integração por partes, em que eu cheguei nesta resposta final, porque eu montei u vezes v menos integral de v du. Resolvi as integrais, ajeitei os resultados, qualquer coisa você volta no vídeo e no final substitui aqui toda esta resposta. Cuidado, o sinal de menos estava para fora. Repare, eu peguei só a integral, eu não peguei menos integral. Tá ok? E aí, ao substituir, chego nisso aqui. Se este problema fosse uma integração definida, ou seja, indo de 2 até 7, como que ficaria isso? Você teria esta resposta, não precisa da constante, de 2 até 7. Pegaria a sua calculadora, calcularia o valor disso tudo para 7, vai me dar uma resposta, menos valor disso tudo para 2, vai te dar outra resposta. Ao final, quando você fizer essas contas, porque isto será um número, portanto a resposta serão tantas unidades de área, porque a gente estaria aqui neste caso calculando a área desta função matemática dentro deste intervalo, tá ok? Lembrando que toda vez que você tiver seno, cosseno, tangente, você tem que definir se está em graus ou em radianos a sua calculadora. Você tem que dar uma olhada, tá bom? Pode fazer as contas com radiano sempre, se não tiver especificado. E com isso, então, a gente viu mais um problema aí de integração por partes. A gente vai ver na sequência um outro tipo de integração por partes que a gente chama das integrais cíclicas, tá bom? Vamos ver como é que funciona isso? Vamos resolver, então, um tipo de integração por partes muito especial. Tenho aqui uma integral para ser resolvida. Eu sei que é integração por partes, porque é uma coisa vezes outra coisa. Lembre-se, se fosse uma coisa mais outra, não tem integração por partes. Integra, integra e acabou. Uma coisa vezes outra. Bom, integração por partes. Preciso começar definindo, né? Se isto é a regra da integração por partes, quem é o u? Tenho função exponencial, tenho função trigonométrica. Vejo de quem é a prioridade do u. Trigonométrica tem prioridade sobre exponencial. A ordem de prioridade é de cima para baixo. Então eu não tenho dúvida que isto aqui será o meu u, ok? Portanto, vou reescrever, só para ficar fácil da gente identificar os termos. 5x dx, tá ok? Então aqui está a minha integral que eu preciso resolver. Isto é o u. Isto aqui é o dv. E vou começar a aplicar, então, este procedimento aqui. Vou começar a aplicar
aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. Seguindo a regra, o dv é u vezes v. O seno de 2x vezes dv. Portanto, eu tenho que vir aqui no canto, que é e de 5x dx. O procedimento sempre é integrar os dois lados, e eu vou descobrir que v, isto é uma integral por substituição. Tenho que utilizar esse tipo de regra. Dê uma olhada no nosso vídeo das integrais por substituição. Ao resolver isso daqui, eu vou obter este resultado aqui, tá ok? Portanto, v é e de 5x sobre 5. dv, que é e de 5x dx. U vezes v, e de 5x sobre 5, menos integral de v, e de 5x sobre 5, vezes du. Como que eu calculo du? Se eu sei que u é seno de 2x, derivo isto, Lembre-se, se fosse derivada de seno de x, seria cosseno de x. Como é derivada de seno de 2x, eu preciso usar uma derivação regra da cadeia. Você tem que olhar e ver a aplicação de regras de derivação. A derivada de seno de 2x será cosseno de 2x vezes 2. Aparece esse 2 devido à derivação regra da cadeia, tá bom? Passo dx multiplicando, du vai ser, vou passar esse 2 aqui para frente, tá? 2 cosseno de 2x, tá? Esse 2 estou escrevendo aqui porque é multiplicação, e o dx que passou multiplicando, portanto, vezes dx. U vezes v menos integral de v vezes du. 2 cosseno de 2x dx. Repare que aqui esse termo está resolvido, não tem integral, ele já está pronto. Mas aqui eu caí numa nova integral. E é uma nova integral que eu preciso resolver por partes. Porque eu tenho função e, tenho função cosseno. Este 2 e este 5 eu não preciso me preocupar, são constantes, eu sei que eu posso sempre estar separando eles, mas eu preciso resolver isso aqui utilizando a integração por partes. Portanto, novamente, eu vou recortar isso aqui, tá bom? Não vou utilizar esse sinal de menos, vou arrumar isso daqui, porque se isso é uma integração por partes, uma parte eu tenho que chamar de u, uma parte eu tenho que chamar de dv. Olhando a regra, trigonometria está antes do exponencial. O exponencial nunca vai ser o u, tá? Se aparece o e, uma coisa você já sabe, o e está no lado do dv. O outro termo com certeza será o u. Então eu vou escrever isso aqui já de uma forma ajeitada. Vai ser 2 cosseno de 2x vezes e de 5x sobre 5 dx. Porque eu sei que isso aqui é u, e isso aqui é o meu dv. E vou ter que usar novamente todos esses procedimentos aqui, tá bom? Aplicando a regra, u dv, u 2 cosseno de 2x vezes v. V é esta integral aqui. Vou aproveitar esse raciocínio que eu tinha aqui. dv é e de 5x sobre 5, tá ok? Então, dv é e de 5x sobre 5, dx. Ao resolver esta integral, fazendo novamente uma integração por substituição, então você veja como é importante você vir vendo e fazendo os nossos exercícios, vendo os nossos vídeos um por um. Esta integral aqui vai me dar como resultado isto aqui, e de 5x sobre 25. Portanto, esta integral de u dv vai ser u
vezes V, E de 5x, dividido por 25, menos integral V, E de 5x sobre 25, tá? Menos integral de V, que nós acabamos de calcular, vezes du. Quem é U? U é 2 cosseno de 2x. U será 2 cosseno de 2x. 2 cosseno de 2x. Tá ok? Derivei aqui, vou derivar aqui. Isto aqui é uma derivada regra da cadeia, porque é cosseno de 2x. Se fosse cosseno de x, resposta menos seno de x. Cosseno de 2x, regra da cadeia. Vai dar 2 menos vezes, né? Mantenho a constante, menos vezes menos seno de 2x vezes 2. Esse 2 aparece devido à regra da cadeia. Esse 2 está aqui, vezes menos seno de x. Arrumando esses termos, 2 vezes 2, esse menos aqui significa menos 1, certo? Então é 2 vezes menos 1 vezes 2. Menos 4 seno de 2x e esse dx que passou multiplicando. Então, tudo isso aqui vai ser o meu du. Repare que tudo isso aqui vai ser o meu du. U vezes V menos integral de V vezes du. Menos 4 seno de 2x dx. Repare que, novamente, eu caí numa integral que eu não consigo resolver, porque eu tenho E vezes seno. Mas aí eu olho que isso aqui tem uma certa característica muito parecida com o início da minha integração. Tanto faz eu escrever assim, né, quando eu comecei, mas olha o que eu tenho aqui, E de 5x seno de 2x. Olha o que eu tenho aqui, E de 5x seno de 2x. Não tem problema essas constantes aqui, tá ok? Não tem problema. Eu estou vendo o mesmo termo dentro da mesma integral. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse trecho, eu não vou resolver novamente. Não adianta eu continuar resolvendo, porque seja a integral do E vai dar E, a derivada do E vai dar E, a derivada do seno vai dar cosseno, a derivada do cosseno vai dar seno, a integral do cosseno vai dar seno. Você vai ficar andando e nenhum dos termos vão sair, eles só vão mudando de um para o outro. Mas, quando você vai resolvendo a integração por partes e se dá conta que normalmente é sempre na segunda etapa, que aparece uma integral nos mesmos termos da integral original, você já sabe que dá para resolver. E vai resolver da seguinte forma. Então, você não vai se preocupar em resolver esta, porque esta já está igual a este início. Aqui, você tinha que resolver esta, porque isto é diferente disto, né? Ou isto é diferente disto. Então, o que eu vou fazer? No lugar disto aqui, eu vou escrever este resultado, porque este quadrado é exatamente este quadrado aqui, ó. Certo? Porque eu peguei esta integral, ajeitei ela e resolvi ela, me dando todos esses termos aqui. Portanto, eu vou apagar aqui e vou escrever a nossa resposta. Repare que eu não estou mexendo com esse sinal de menos. Então aqui eu vou abrir um parênteses e vou escrever essa resposta. 2 cosseno de 2x vezes E de 5x sobre 25. Repare só, menos que significa menos 1. Integral desse termo vezes menos 4. Então esse menos com esse menos, eu já vou dar uma ajeitada para dar mais 4. Estou separando aqui,
tá ok? Estou separando essas constantes. Lembra, quando a gente vai integrar, a gente não mexe nessas constantes. Estou tirando esse menos com esse menos vai dar mais, 4 sobre 25, e estou deixando só a integral nesse formato aqui, ó. Só dei uma ajeitada nos termos. Tá ok? E fecho parênteses aqui. Abri parênteses, fechei parênteses. Só separei esses termos, joguei para fora da integral. Pode? Pode, porque lembre-se, números não integram. Você pode separar eles ou deixar eles dentro da integral. De qualquer forma, eles não sofreriam nenhum tipo de transformação. Como eu tenho um sinal de menos na frente de um parênteses, vamos tirar esse parênteses e ele vai alterar o sinal desse 2 e deste mais, tá? Sinal de menos, ao tirar esse parênteses, vai ter uma distributiva entre esse menos vezes este menos vezes este termo. Portanto, vai ficar menos 2 cosseno menos 4/25 e eu não tenho mais esse parênteses aqui, tá ok? Posso até incluir agora ou mais tarde a minha constante. O que vai acontecer? Repare que eu tenho esta integral, né, que é isso aqui. Então, vamos finalizar esse exercício. A integral cíclica, ou seja, quando aparecem os mesmos termos, a gente vai resolver sempre desta forma. Então, olha só. Como eu não vou resolver, tanto faz escrever assim ou escrever assim. Eu vou optar por esse termo porque já está igual a esse termo. Eu tenho a integral de e de 5x seno de 2x dx. Se você escrevesse assim, não teria problema nenhum, porque é multiplicação, tanto faz quem você escrever primeiro, né? Isto era igual a esta sequência. Portanto, eu vou pegar todo esse termo e jogar para o lado de cá, né? Tem um igual aqui, ó. Vou pegar esse termo e jogar para cá, para esse lado. Então, ele vai ficar mais 4/25 integral e de 5x seno de 2x dx. Entendam bem. Igual. Tudo isto está na frente deste termo aqui. Então eu peguei esse termo que está desse lado e joguei para cá. Tá ok? Ó, não existe sinal de igual aqui. Este sinal de igual é esse aqui. Então eu estou pegando esse termo que está desse lado e jogando para cá, junto com esse termo. Por isso que ele veio mais. Era menos 4/25, passei para o lado de cá. Mais 4/25 e escrevi a integral. Quem sobrou desse lado? Sobrou este termo. Sobrou esse termo. E de 5x. Posso botar o 25 debaixo de todo mundo, porque é uma multiplicação, são só frações e multiplicações, mas constante. Repare, aqui está escrito uma integral desta, mais 4/25 integrais, que é a mesma integral. Se é a mesma coisa, pode ser somado. Lembre-se, eu posso somar 2 pregos mais 3 pregos, dando 5 pregos. Você não pode somar bola mais apartamento, mas você pode sobrar mola mais bola, apartamento mais apartamento. Um tipo de integral com o mesmo tipo de integral. Só que aqui eu tenho uma integral inteira e 4/25 dessa integral. Portanto, eu posso somar 1 mais 4/25, como se fosse 1x mais 4/25 de x, tá? Só que não é x, é toda essa integral, mas você pode fazer essa soma, não há problema nenhum, porque é uma coisa mais a mesma coisa. Então basta você fazer essa soma. Se fosse 1x mais 4/25x, fazendo o MMC, o mínimo seria aqui, daria 25 por 1. 25 vezes 1, 25x, mais 25 dividido por 25, 1 vezes 4, 4x. Isso me daria 29x sobre 25.
Então entenda bem, se você somar essas duas coisas, você vai obter como resposta 29/25 desta integral. É a mesma soma. Você não tem que ter medo, porque, professor, mas é uma integral. É uma integral e esta integral é exatamente a mesma. Se fosse uma integral mais uma integral, daria duas integrais. Duas integrais mais três integrais, 5 integrais. Só que aqui é 1 mais 4/25, que vai me fornecer 29/25. Portanto, a soma desses dois termos vai me dar 29/25 de integral, que é este resultado aqui. Agora observem bem, se você tivesse 29, né, um problema assim, como que você finaliza um exercício desse? Ah, professor, eu tenho fração, o 5 vai multiplicando, o 29 vai dividindo, para eu obter como resposta x. Repare, o que você vai fazer nessa situação, que seria 29x sobre 5, igual a 7, você vai fazer para isso daqui, como se isso fosse seu x. Então você pode pegar esse 5 e passar multiplicando todo este termo? Pode. Você pode pegar esse 29 e passar dividindo todo esse termo? Pode. Tá ok? Então, eu vou resolver a seguinte coisa, para finalizar esse exercício. Essa integral repare, isto é o meu problema original. É a integral que eu queria saber qual é a resposta. O 5 passa multiplicando. O 29 passa dividindo. Então eles inverteram aqui, tá? 5 passou multiplicando para esse lado, o 29 passou dividindo. Seno de 2x e de 5x sobre 5 menos 2 cosseno de 2x sobre 25 e de 5x, fecha parênteses, mais constante. Poderia até deixar essa constante aqui dentro, mas você pode colocar sempre a constante para fora, não vai fazer diferença nenhuma, tá ok? Poderia colocar a constante aqui dentro e fechar o parênteses. Então repare, aqui eu tenho uma solução, não tem nenhuma integral aqui. Esta integral me dá como resposta este resultado aqui. Então, a integral cíclica é isso. Quando você começa a resolver uma integral em que uma coisa vai virando outra e nada vai sumindo, vai chegar num certo ponto em que a integral que vai aparecer é a mesma do início. Então, nessa hora, a gente pega aquela integral que é igual e joga para somar com a integral do início. Faça as contas necessárias, não se assustem, né? Uma integral mais uma integral, se for a mesma integral, dá duas integrais. Se forem frações, você faz a conta do MMC normalmente. Ao final, quem está dividindo passa multiplicando, quem está multiplicando passa dividindo e fica os termos da integração. Parece confuso, mas você treinando, pegando o hábito disso, fica bem fácil. O importante é, no meio de uma integral por partes, é muito comum aparecer a integral por substituição, a derivada regra da cadeia, a derivação normal, a integração normal. Então você tem que estar com esses fundamentos bem sólidos para poder resolver problemas desse tipo, tá ok? Deixa um bom pedaço de caderno para fazer isso, não ter medo, venha com calma e organização resolvendo o exercício passo a passo, tá bom? Se esse vídeo foi claro para você, não esquece de dar uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!